Hello, second grade. Tudo bom, segundo ano? Vamos lá. Olha só, primeira coisa, quero dar os parabéns para quem resolveu fazer as Olimpíadas, tá? Tem gente no segundo ano participando. Muito legal, tá? Parabéns, tá? E tô muito feliz com as marcas que vocês têm conseguido, tá? So, let's work. Polígrafo 21. Ó, tem o polígrafo físico agora. Fui lá buscar, tá? Vamos trabalhar matéria nova. Página 12, tá? Tag questions. Tag questions são as perguntas usadas para confirmação daquilo que a gente disse. Quer dizer, tu faz uma afirmação ou uma frase, tu faz uma frase, né? Diz algo e que tu acredita que seja verdadeiro, tá? Tu acredita que seja verdadeiro, que tu tá certo. E daí na sequência tu faz uma pergunta para confirmar. Em português a gente faz mais ou menos assim, ó. Tu foi no mercado, não foi? Tu é amiga dele, não é? Tá? Em português funciona assim. A quarentena ainda tá valendo, né? Em português a gente faz assim. Ok? Em inglês é um pouquinho diferente, tá? Tu precisa pelo menos de 2 palavrinhas mais para fazer a pergunta lá, tá? Então começa ali na página 12. Read the comic strips. E tag question é só para confirmar aquilo que tu já acha que é verdade, tá? Então diz assim, ó. My wife sew our work clothes. She's the talented one in the family. Minha esposa costurou todas as minhas roupas de trabalho. Ela é a pessoa mais talentosa na família. Daí tem a figura, né? Do rapazinho lá com a roupa costurada. She hates you, doesn't she? Ela odeia você. Não odeia? Why do you ask? Por que tu perguntou? Quando o cara disser she hates you, ele tem certeza. Ela te odeia. Porque a roupa tá muito feia, né? Enfim. Né? E ele confirma. Doesn't she? Doesn't she? Né? Apareceu doesn't. Eu sempre uso doesn't? Não. Mas é porque quando ele disser she hates you, é uma frase do presente. Qual é o verbo auxiliar do presente? Para fazer pergunta do ou does. No caso, como é she, does. Tá? E a frase era uma frase que era afirmativa. She hates you. Então a question tag ficou negativa. Frase afirmativa, confirmação negativa. Frase negativa, confirmação afirmativa. Sempre o oposto, tá? E só usa isso, ó. Verbo auxiliar, doesn't no caso, e o sujeito, she. Ah, mas se fosse a Marta, não pode dizer Marta, tem que dizer she. Se fosse o Márcio, tinha que dizer he, porque não pode dizer Márcio, tem que dizer he, sempre pronome, certo? Então, o primeiro exercício ali é she hates you, doesn't she? What was Dilbert's intention with this question? Qual era a intenção do Dilbert com essa pergunta? Tá? A intenção dele era confirmar, tá? Porque quando a gente tem question tag, é confirmar algo que ele acha que tá certo, tá? Marca a correta ali, ok? Vou dar uma olhadinha ali. Tem alguns exemplos ali que eu acho que é interessante a gente olhar. Olhando aqui, ó. Esse aqui, ó, tá? Página 13, certo? Adoro falar sobre question tag, tá? You are feeling cold. Você está sentindo frio. Olha só. You are. Verbo auxiliar dessa frase, are. You are feeling cold. Você está sentindo frio. A frase é afirmativa. You are feeling cold. A confirmação tem que ser negativa. Então fica aren't you? Aren't you? Tá? Tem are afirmativo, vai pro aren't negativo. E o sujeito é you, tá? Então, para confirmar a sucessão, só precisa do verbo auxiliar e sujeito. Verbo auxiliar e sujeito, tá? Vamos na próxima ali do rapaz ali com chocolate. Sim. You love chocolate, don't you? Frase primeiro. You love chocolate. Afirmativa. Confirmação negativa. Don't you? Como é que eu sei que é o don't, não é outro? Olha o verbo. You love. Love. Presente simples. Quem é o verbo auxiliar do presente simples? Se tu fosse fazer pergunta, qual seria o verbo auxiliar? Do. Então, por isso que ficou don't. Como a frase afirmativa, a confirmação é negativa. Don't you? Então, presta atenção na frase que tu tá dizendo. Tá? A terceira da menininha ali, toda pintadinha. You didn't paint yourselves, did you? You didn't paint yourselves. Você não pintou, vocês não se pintaram vocês mesmas.
Pintaram-se? Essa é a ideia da pergunta, né? Com a figura, enfim, tá? Daí tu olha assim, you didn't paint yourselves. Didn't paint. Frase negativa. Confirmação tem que ser afirmativa. Sempre oposto, tá? Daí tu olha, didn't paint. Negativa. Vai pra afirmativa. Didn't é do passado. Então, continua com o verbo no passado. People, quando a frase é negativa, fica mais fácil, porque o verbo auxiliar tá expresso na frase. Quando é afirmativa, tu tem que pensar um pouquinho mais se ele tá no presente, é do ou does. Se tá no passado, é did. Se tá no futuro, é o will. Se tá no presente contínuo, é o verbo to be, tá? Quando tem verbo to be, é o próprio verbo to be, tá? Então, se tu tem verbo to be na frase, usa verbo to be também para fazer a confirmação, tá? Mas quando ela tá negativa, o verbo auxiliar fica expresso na frase, porque tem que dizer didn't, doesn't, won't e assim por diante, tá? Então fica mais fácil. Mas quando é afirmativa, pensa lá. Se eu fosse escrever uma frase negativa ou interrogativa desta frase, qual seria o auxiliar que eu usaria? É o mesmo que tu vai usar para pergunta de confirmação, tá? Então diz aqui, ó. Qual que é a estrutura? Ó, frase afirmativa. She is white. Não, snow is white. A neve é branca. Frase afirmativa. Isn't it? Né? Como a frase era afirmativa, a question tag ficou negativa. Isn't it? Tá? Snow é a neve. Passando, não posso dizer neve de novo. Passando por pronome é it, tá? Ok? You don't like me. Do you? So, you don't like me. Frase negativa. Question tag, afirmativa. Do you? Né? Tirei a parte negativa do don't, né? Só ficou ele. Ó, o último verdinho aqui embaixo. O último aqui, verdinho. Nobody arrived yet. Did they? Nobody arrived yet. Ninguém chegou até agora. Chegaram? Quando tu olha arrived, verbo do passado. Quem é o auxiliar do passado? Did. Então, ninguém, eles. Ok? Nothing is perfect. Nada é perfeito. Verbo do presente. Só que é o verbo to be. Então, se tem verbo to be, tu continua com o verbo to be na frase. Is it? Nothing is perfect. Is it? Tá? Nada é perfeito, não é? Ok, people. People só aparece o verbo to be na frase quando tu tem, tá? Pra question tag, só quando tu tem na frase ela vai aparecer, certo? A gente pode ver um pouquinho mais ali. Ó. Podem observar estes exemplos aqui, ó. Tá? Por exemplo, ó. Página 14, tá? It's beautiful, isn't it? Ok? It's beautiful, isn't it? Presente do verbo to be. He has been. He has been. Presente perfeito. Hasn't he? You can. Can't you? Né? Com o verbo can, ficou can. It must be. Mustn't it? I know him. Eu conheço ele. Don't you? Presente simples. He finished it. Ele terminou isso, passado. Didn't he? He will come. Ele virá, futuro. Won't he? There is movie. There isn't there. Esse é o verbo there is, tá? Há um filme. Isn't there? Ok? Então, de acordo com o verbo, tu escreve a tua question tag, tá? Aqui serve de exemplos para que vocês consigam seguir, certo? Exercise de vocês, eu vou querer os exercise, people. É só isso aqui mesmo, página 15. Tá? That's it. E é isso por hoje, ok? Tenham um ótimo feriado. Bye, bye.